Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, infelizmente, último episódio de 2024, cara, 160 episódios, é muita coisa que eu já gravei até hoje. 2024 tá chegando ao fim, então infelizmente, mas é felizmente que está terminando com este cara aqui, que em pouquíssimos encontros eu aprendi demais a admirar, e já vou até falar que já é um amigo, já, apesar dos poucos encontros. Felipe Barreto Veiga, tudo bom, meu querido? Fala, meu querido, grande Marcelão, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com a sua audiência. Vamos lá. Vamos lá, cara. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Que bom que a gente conseguiu marcar esse fechamento de 2024 com você. Vai ser incrível, né? A gente tá aqui para falar hoje sobre o novo mercado jurídico, entender essas mudanças dos últimos anos, como que você é o head de enfim, de um escritório muito grande, muito respeitado em São Paulo e no Brasil, enxerga o mercado hoje. Agora, antes da gente passar para o nosso papo, propriamente dito, Filipão, eu preciso agradecer aos meus mantenedores. Tem um que você, né, conhece bem, que é a galera da Apex, que na verdade não é mantenedor, né? A Apex é nossa sócia aqui no Diga Aí. Inclusive, galera, fica esperto aí que ano que vem vai ter muita novidade da gente aqui com a Apex, tá? Então, muito obrigado, Apex. Agradecer ao Five Sport Bar. Eu sei que você gosta de esporte, gosta de tomar uma, porque a gente já saiu para ver esporte tomando uma. Então, Five Sport é o melhor lugar para isso, cara. Sensacional aqui em Vitória e lá em Vila Velha. Tomás Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país e o maior do Espírito Santo. E a Claides, velho. Porra, eu preciso do seu endereço depois, que eu tenho que te mandar. Eu tenho que te mandar, cara, um biscoitinho desse aqui, para você e para toda a equipe aí, tá? Vou mandar, na verdade, pro BVA. Cara, essa galera é sensacional, bicho, é muito bom. Eu não consigo resistir, eu acabo abrindo durante o episódio. Esse aqui é de café. Na verdade, não, esse aqui é biscoito de cacau com amêndoas. Pô, sensacional, muito bom. Vou mandar aí para vocês. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro time da Apex aí, Fernando Sinelli, Ângelo, Pedro, toda a turma aí. Galera, sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Quem é Felipe Barreto Veiga? Bom, pergunta simples, mas resposta complexa, né? Mas a grande verdade, cara, é que o Felipe Barreto Veiga é um advogado, ele é pai, ele é amigo, ele é parceiro. Acho que nada mais show do que um brasileiro que tenta, de alguma forma, construir ou ajudar a construir o seu país, né? Tentando fazer, de alguma forma, né, o bem para a sociedade, contribuindo para a sociedade. Acho que a minha contribuição para a sociedade é ajudar a fortalecer negócios, empresários, gestores, isso do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, acho que é fortalecer a comunidade ao meu redor, começando pela minha casa, pela minha família, pelos meus colaboradores na minha casa, no escritório, nos demais negócios que eu invisto, que eu tenho participação. Então, acho que o Felipe ele tenta ser um cidadão brasileiro que contribui para o seu entorno, seja dentro do seu escritório, seja dentro dos negócios que participa, seja dentro da sua própria casa. Afinal, a gente tem que começar todas as grandes mudanças, né, as grandes revoluções por nós mesmos, começando pela nossa cabeça e depois pelo nosso lar, né, que é, né, o grande espaço onde convivemos, onde conseguimos construir as melhores coisas da nossa vida. Então, acho que o Felipe é isso. E o Felipe também é uma pessoa cercada, né, de pessoas incríveis, maravilhosas, sejam elas sócios, associados, amigos, parceiros, contatos de negócio, de networking. Então, acho que o destino tem sido muito generoso comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, e a gente tem conseguido aí construir uma grande comunidade de pessoas que se ajudam, se fortalecem, e você é um deles, Marcelão. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já vem trocando aqui, se ajudando, né, com parceiros, como escritórios de advocacia, como parceiros em alguns assuntos, e acho que é só o começo aqui, a gente vai fazer muito mais coisa legal. Tomara, não, com certeza. Espero ansiosamente por mais e mais parcerias. E eu gostei demais do que você falou, cara, de começar primeiro, como você falou, na nossa mente, né? Pensando como aí você tem o eu, aí você tem a sua família você tem sua casa você tem um negócio, você tem seu escritório. Cara, eu gosto muito desse conceito, tá? Muito, muito, muito irado. Agora, vamos lá. E a sua origem, cara? Porque, assim, assim você falou ali, eu sou um advogado que tem como missão, corrige as palavras se eu acabar errando, fortalecer ambiente de negócios, fortalecer gestores, ajudar aqui e tal. Só que isso é a parte, assim, eu me encaixo muito também nesse conceito, tá? Eu gosto muito desse conceito, me espelho muito em você nesse ponto.
Só que a gente sabe que isso é a parte da advocacia. Então, antes da gente falar que é exatamente esse novo mercado jurídico que eu quero abordar, como que é a origem do Felipe para se tornar um advogado e até ir para esse ramo? Como foi essa caminhada, assim, essa origem jurídica e por aí adiante? Marcelão, eu tive que me virar muito cedo, né? Meus pais tiveram problemas financeiros bem complexos quando eu estava no começo ali da minha pré-adolescência, adolescência. Tivemos altos e baixos desde então, mas a grande verdade é que eles nunca se recuperaram ao que a gente já foi lá no passado. Quando eu era moleque, né, eu não conseguia entender muito bem isso, mas eu tinha que me virar, né? E aí, para me virar, eu tive que ir atrás do meu dinheirinho. E aí fiz várias coisas, né, desde trabalhos, né, que a sociedade não reconhece, não respeita tão bem, como, por exemplo, ser barman de Ó, balada, de festa rave, promoter de balada, casa noturna, festa. caraca. Importei peças de computador do Paraguai, cheguei a importar ali quase 300 computadores, trazendo peças de computador do Paraguai para pessoas que queriam ter computadores gamers na época que isso Aham. só existia no universo das lan houses ou, né, da casa de alguns super afortunados, né? Então eu tive que me virar muito cedo, né? E essa característica do se vira nos 30, né, presente na grande maioria dos brasileiros, eu encontrei ela em mim, e a partir daí eu comecei a desenvolver uma desenvoltura, né, uma aptidão para vendas, para relacionamento. Já existia um networking bom, eu sempre estudei em bons colégios, né, graças a Deus Claro. meus pais sempre se dedicaram, né, a arcar com os custos de uma educação de qualidade para mim, que não só me deu educação, conteúdo, repertório, mas também que me abriu portas, me colocou ali num networking muito, muito importante, né? Imagino que aconteça a mesma coisa aí em Vitória, acontece aqui em São Com Paulo, é certeza. natural no Brasil e em várias outras partes do mundo. E através dessa rede de relacionamentos, né, eu comecei ali a conseguir me virar de fato. Quando chegou o momento de decidir qual profissão eu ia seguir, para escolher a faculdade, né, eu estava em dúvida entre ciências sociais, direito e publicidade, né? Todas elas têm alguma interconexão. Com certeza. Ciências sociais, acho que muito por admiração, até pelo legado do Fernando Henrique Cardoso, né? Direito, eu não tenho ninguém. Eu não sou de uma família de advogados, né? Minha família, na verdade, de jornalistas. E aí o direito era muito mais por uma questão de ver os filmes desde muito jovem, ter ali, né, uma admiração, né, e nutrir uma admiração pelo ambiente jurídico, até porque minha família, boa parte dos problemas financeiros que a gente viveu, muitos deles eram problemas jurídicos, né, trabalhistas, esse tipo de Claro. coisa, e meu pai, acho que estava muito mal assessorado naquela época, né, então existia uma vontade de fazer diferente, né, de fortalecer esse empresário, fortalecer esse gestor. E publicidade, porque eu sempre fui muito criativo, né? E um pouco dessa criatividade que eu imagino que eu sempre tive, né? Por mais que eu não tenha feito publicidade, hoje eu consigo, de alguma forma, utilizá-la aqui como empreendedor, seja no Com BVA, certeza. seja nos outros negócios que eu atuo, que eu participo. Então, o Felipe ali naquele momento acabou escolhendo, até por uma sugestão do meu pai, uma dica do meu pai que acho que foi o melhor conselho que ele já me deu na vida, que foi para fazer Direito. Acabei escolhendo a faculdade de Direito. Dentro da faculdade de Direito, como eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar logo na primeira semana e daí, cara, são 17, quase 18 anos de história aí. Dentro do direito, eu passei por alguns escritórios, alguns deles os maiores escritórios do Brasil, Matos Filho, Legal. Demarest, Veirano. Cheguei a abrir um escritório em 2012 que a gente vendeu para um grande escritório do Sul, que foi incorporado por um grande escritório do Sul chamado Souto Correia. E ao longo dessa trajetória, sempre trabalhando ali com direito empresarial, com empreendedores, com grandes companhias, grandes corporações, bancos, fundos, gestoras. E nos últimos 9 anos, aí mais recentemente, trabalhando no BVA Advogados, sou fundador, sou managing partner do escritório, sou líder da prática de transações, tenho mais 4 sócios do escritório, mais 2 só na área de transações, e hoje ali dedico boa parte do meu tempo não somente à área de transações do escritório, principalmente as transações mais sofisticadas, mais complexas, de Claro. maior valor agregado, como também, né, a
a função de managing partner da firma. A gente tem um time ali de quase 80 pessoas, muita gente. É bastante gente, né? Acho que é um desafio gerir pessoas, mas o nosso negócio é sobre pessoas, o nosso Não tem maior jeito. ativo são pessoas, advogados são pessoas, e quando o cliente nos procura, ele quer falar com pessoas, não quer falar somente com a marca BVA, e sim com os especialistas dentro da casa. Então, é um pouco do que eu dedico meu tempo aí. Então, um ampassando bem rápido aqui, essa é a minha história. Não, tá muito, muito bem explicado aí. E assim, você sempre pensou em São Paulo? Assim, não, é aqui que eu tô, é aqui que vai ser, o mercado é esse e tal, assim. Cara, eu tive Que é um outro momento mundo, muito... né, Felipe? Assim, São Paulo é outro mundo, né, em relação ao resto do Brasil, quando a gente vai falar de transações de negócio e operações e tal. Eu acho que as pessoas superestimam São Paulo em alguns aspectos, tá? Ok. De fato, nós somos, né, a capital econômica ou financeira do país e da América Latina. Existe um ambiente aqui, um universo corporativo, institucional, econômico, financeiro muito, muito relevante, né, que, sim, destoa das outras principais capitais do país. A gente já teve concorrentes, né, bastante pujantes, que hoje estão no momento talvez não tão interessante como, por exemplo, o Rio de Janeiro. E aí um elemento interessante da minha vida, né? Eu trabalhei um bom tempo lá no Veirano Advogados, que é um escritório carioca, que lutou bastante para se firmar aqui em São Paulo. E o Veirano, na época que eu trabalhei lá, o Rio de Janeiro estava naquela época do Rio Maravilha, Ike Batista, grandes obras, pré-sal. E o Rio, né, quando ele está nesse momento de pujança, ele é um grande concorrente de São Paulo, né, e com um charme especial, né, que é a paisagem, né, e o estilo de vida carioca, que é incrível, né? Então eu tive a oportunidade de vivenciar isso, mas claro, né, São Paulo continua sendo imbatível em termos de crescimento econômico, estabilidade econômica, e menos afetação a essas idas e vindas, a essa montanha-russa da incerteza, da insegurança jurídica e Claro. econômica brasileira. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sempre olhei para fora de São Paulo, a partir do momento que eu aprendi que existiam grandes companhias, boas companhias fora, né, ali do universo da Avenida Paulista, né, que era o grande centro e a grande referência de negócios quando eu comecei a trabalhar no mercado jurídico, e mais recentemente da Faria Lima. Por quê? Porque no interior de São Paulo, né, São Paulo como estado, ele tem vários polos tecnológicos, fabris, agrícolas, que possuem negócios tão relevantes quanto aqui na Faria Lima e na Avenida Paulista. Então, ao conhecer esses negócios, eu percebi a grandeza, né, que é o estado de São Paulo e, consequentemente, o Brasil. E a partir do momento que eu começo a ter clientes aí de vários outros estados, mais ou menos ali a partir de 2015, 2016, ou seja, eu amplio esse meu networking, até por conta da força do mercado de venture capital, de tecnologia, né? O empreendedor de tecnologia, o startupeiro, o founder, ele tem essa coisa de get together, né? De se colocar em comunidades, participar de comunidades de empreendedores que ultrapassam as fronteiras das cidades, dos estados, são comunidades às vezes nacionais, internacionais. Esses caras se falam, recomendam melhores práticas, recomendam fornecedores, parceiros, como, por exemplo, advogados, escritórios de advocacia, contadores, enfim. Então, o meu network foi ampliando e eu comecei a enxergar mais o país. Mas, né, em termos de residência e sede, né, a gente sempre pensou em São Paulo, muito porque é o nosso habitat natural e dentro, né, dessas fortalezas de São Paulo, uma coisa que a gente tem que é muito boa, a gente tem acesso, né, a não somente um networking muito qualificado, mas também uma mão de obra, um número de profissionais mais qualificados, que inclusive boa parte deles é oriundo de outros estados, Claro. para que a gente consiga capturar e eles venham trabalhar no escritório e possam desenvolver carreira aqui dentro do nosso escritório, atendendo os nossos clientes. Não obstante, né, a gente, mesmo com essa essa fortaleza de estar em São Paulo, a gente continua olhando para fora,
a gente acabou fazendo ali alguns relacionamentos fora do estado de São Paulo com outros advogados, escritórios de advocacia, e obviamente, né, a gente tem um olhar para fora. A gente já tem uma filial fora do país, em Miami, né, um escritório basicamente de representação. A gente não pode praticar serviços jurídicos nesse escritório de Miami, ele serve muito mais ali como um escritório de relacionamento com os nossos clientes, outros escritórios de advocacia que a gente tem parceria no mercado americano, mas já temos esse olhar para fora, né? São Paulo, até por conta dessas razões que eu trouxe aqui, ainda é um universo muito grande, a gente tem muito espaço, né, para pescar, para ampliar nossa base de clientes, de parceiros de relacionamento, mas a grande verdade é que o Brasil é muito grande, né, e a gente não perde o olhar para isso também. E na construção do BVA, porque você já falou, né? Você passou por várias Big Loss, você tinha tido um outro escritório, e aí você falou assim, não, peraí, vou construir um novo aqui, que vai ser o BVA e tal. E já foi concebido com a ideia desse ambiente high level corporativo, né? Dessas transações super específicas, esse tipo de trabalho que vocês fazem hoje. Como que foi essa construção? Eu acho que eu sempre tive a vontade de fazer algo diferente, algo relevante, tá? Mas é claro, né, quando você começa num coworking, sozinho, com 3 clientes, né, você está trabalhando até 10, 11 da noite, meia-noite, 2 da manhã, na verdade o que você quer mesmo é pagar as contas, né, e gerar ali algum caixa para que isso transforme em dividendos e você possa ter uma vida melhor. Mas a grande verdade é que no começo, né, a gente tinha uma vontade, né? Eu tinha uma vontade, né, de construir algo relevante, algo que orbitasse nesse ambiente de negócios nacional e internacional, até porque eu já participava de comunidades internacionais, de associações internacionais, já trabalhava com clientes estrangeiros, inclusive um dos primeiros clientes do escritório, que inclusive incentivou a mim a montar o escritório, era um cliente estrangeiro, era um cliente francês. Então, já existia essa vontade, mas os 2, 3 primeiros anos do escritório foi um ambiente de testes, né? Eu mal sabia, mas eu estava tentando construir um MVP de um escritório de advocacia que pudesse ter uma atuação abrangente para atender esse empresário, esse empreendedor, principalmente de tecnologia, que era um perfil de empresário, de empreendedor, de gestor, que era pouco valorizado à época, porque era conhecido por ser um tipo de empresário que tinha muito trabalho e pouca grana. Sim. E foi trabalhando com esses empreendedores que a gente começou a fazer um bom trabalho, começando nas nossas áreas-chave lá atrás, que era basicamente propriedade intelectual, contratos, tecnologia e o transacional de tecnologia. O que era o transacional de tecnologia? Rodada de venture capital e um outro M&Azinho ali, dentro do mercado de startups, dentro do mercado de tecnologia. E a partir, né, desse movimento de testes, a gente começou a ter algumas validações e o cliente ele começou a pedir mais coisas, não somente nas áreas, né, que a gente se tornou, na visão dele, uma referência, mas também em outras áreas que a gente sequer tinha advogados, como, por exemplo, um trabalhista. Lá atrás, quando a gente começou, a gente não tinha um trabalhista, não tinha um tributário, não tinha proteção de dados, estava dentro ali da vertical de tecnologia, não tinha um contencioso, uma arbitragem. Então, a gente foi tendo que desenvolver áreas não somente por conta das solicitações dos clientes, mas também áreas que a gente entendeu que não seriam solicitações pontuais. Elas seriam caminhos que a gente teria que começar a explorar e a entender para conseguir entregar as soluções para os clientes, porque no final do dia a gente teria uma demanda recorrente de outros clientes para aquele tipo de serviço. E aí o escritório sai, né, uma característica de super boutique para virar uma boutique, para virar um escritório abrangente. E aí, a partir de 2019, a gente começa todo um processo para tentar transformar o escritório num escritório full service. Ser full service hoje, né, no mercado, na advocacia high profile brasileira, onde a gente concorre desde com Pinheiro Neto, com Matos Filho, até um Freitas Leite, um Chediak advogados, é muito complexo. Por quê? Nós copiamos muita coisa do mercado saxão, do mercado do Reino Unido, do mercado americano, e dentro desses mercados o full service ele chega a ter quase 100 áreas, né? Então existe um conceito, né, do Lean Full Service, que é o escritório que consegue atender em todas as principais áreas, né,
às vezes não atendendo no criminal empresarial, tem escritórios que não misturam, a gente é um escritório que não mistura, a gente indica escritórios parceiros de criminal, e Ok. hoje, então, a gente está muito nessa pegada de se tornar e se consolidar como um escritório Lean Full Service. Uma vez que a gente atinge esse patamar, quem sabe, né, aí a gente vai tentar ampliar aí para essas quase 100 áreas, né, que os nossos queridos amigos aí do Big Law no Brasil e no mundo conseguem oferecer. Tá. Passando por ambiental, óleo e Aham, gás, existe uma atuação tanto de área de prática como setorial. claro. Mas qual que você acha, então, que é a grande diferença nessas áreas de convergência, ou melhor, de concorrência, né, desse Lean Full Service aí que você mencionou? O que o BVA tem de diferente, assim? Não estou dizendo que a BVA é melhor, pior, assim, mas tanto interno quanto externo para o cliente, assim, o que vocês acham que vocês têm de diferencial? Eu acho que o diferencial, primeiro, né, uma atenção muito próxima das pessoas mais sêniores do escritório, Isso é né? bom, A gente isso é tem bom. hoje, né, uma característica que o cliente sabe que trabalhos de menor complexidade, os sócios, os coordenadores, os sêniores não estarão envolvidos. Tá? Eles estarão supervisionando, né, que é Ok, diferente. Por quê? Porque existe uma preocupação reputacional. E perfeito, cara, é o muito importante correto, isso. né? Porque se o cliente quer abrir, BVA, Barreto, fulano, estamos aqui abrindo um CNPJ, uma filial aqui para a gente abrir mais uma área de negócio ou explorar um mercado ou de uma pequena cidade que a gente ainda não desenvolve. Putz, a última coisa que o cliente espera é receber uma proposta de honorários onde ele vai ter os sócios e os sêniores envolvidos na construção daquela filial, porque senão não vai parar de pé, né? O modelo econômico acaba não funcionando. Claro, Então ele sabe, né, se ele quer delegar, quer designar o BVA para fazer esse tipo de serviço, que para que a gente possa ser competitivo, a gente vai ter uma equipe mais júnior sendo supervisionada por uma equipe mais sênior fazendo esse tipo de trabalho. Agora, quando ele quer fazer, né, um trabalho efetivamente estratégico, complexo, sofisticado, como, por exemplo, adquirir uma empresa no interior, em um mercado onde ele ainda não desenvolve, ou fazer uma reestruturação societária para eventualmente capturar essa empresa, ou de alguma forma fazer uma cisão, tirar ela do grupo, enfim, fazer um spin-off, aí sim ele vai poder contar, né, diretamente com o atendimento dos sócios, dos sêniores, dos coordenadores, porque é realmente um assunto que demanda esse tipo de expertise, esse tipo de senioridade. sim, Tá? sim, sim, sim. E aí o diferencial passa por isso, por esse atendimento muito próximo dos sócios, passa também por essa visão muito pró-business, né? A gente aqui na liderança do escritório, a grande maioria aqui já empreendeu, empreende, investe, participa de negociações, transações de capital, de dívida. A gente tem um ambiente propício para isso aqui. Existe também uma questão de relacionamento e acesso, né? Então a gente conhece muita gente, né, e consegue se relacionar com esse ambiente, sejam outros advogados, sejam pessoas do mercado de capitais, banqueiros, gente da indústria, gente de serviços, agentes do judiciário, enfim, né, uma rede de relacionamentos muito, muito extensa, que é de fato um diferencial. Uh, e acho que a gente também tem, né, uma vocação internacional que permite que a gente realize negócios para os nossos clientes estrangeiros no exterior, sejam nos processos de internacionalização, ou sejam transações pontuais, projetos pontuais, como, por exemplo, a aquisição de uma companhia no exterior, ou desenvolvimento de um projeto numa jurisdição onde o cliente não está, uma joint venture, um investimento estruturado, ou até mesmo um contrato comercial relevante, às vezes até um registro de marca, né? Sim, Como sim. recentemente a gente vivenciou entre os nossos escritórios, registro de marca complexo em várias jurisdições fora do Brasil. Enfim, a gente tem essa vocação internacional, não somente para clientes brasileiros fazendo negócio no exterior, mas também para muitos clientes estrangeiros que estão querendo fazer negócio no Ah, Brasil. E aí a gente conta com a nossa rede de relacionamento internacional, escritórios, peers, parceiros, é um para ativo nos muito grande indicarem para um para a gente fazer advogado, né? isso. É um ativo muito grande um advogado na rede de relacionamento, ainda mais um advogado que trabalha com essa parte de negócio, né? Agora sim, Super. vai lá, Para o vai lá, vai nosso lá. cliente estrangeiro, Marcelão, que vale dizer que, putz, se é um diretor de uma companhia que está vindo para o Brasil, por exemplo, a gente trabalha para algumas multinacionais, às vezes está vindo um diretor para o Brasil e é um diretor de uma área que o jurídico ele acaba sendo muito sensível e muito vivo no dia a dia
desse profissional, como, por exemplo, um CFO, um diretor de pessoas, diretor de RH, um COO, um CEO, como também empreendedores que estão vindo para o Brasil para abrir filiais ou mesmo abrir negócios aqui. O que a gente tenta fazer com esse profissional, com essa pessoa, com esse cliente, né? Não somente dar serviços jurídicos, mas se a gente cria algum tipo de empatia além ali daquele mise-en-scène das reuniões, das videoconferências, né, que a gente precisa fazer, se a gente cria alguma conexão com esse cliente, né, ou com esse colaborador, diretor, gestor ali do cliente, a gente tenta pegar esse cara pela mão, né, inclusive indicando corretores de imóveis, onde que o filho dele deveria estudar, caso ele venha morar aqui em São Paulo, né, se ele precisa de ajuda com funcionários do lar, seguros, abertura de conta corrente, Isso é contador. bacana, cara. Então a gente tenta dar todo um suporte aí para que o cara faça o que a gente chama de soft landing aqui no Brasil da melhor forma. E aí, obviamente, né, a gente acaba construindo uma relação muito, muito intrínseca, muito viva, cheia de conexões ali, que no final do dia a gente acaba sendo o que a gente realmente gosta de ser dos nossos clientes, né, que é o Trusted Advisor, né, Perfeito. o assessor de confiança. Mas assim, quando o escritório vai crescendo, né? Naturalmente, a base dele pensa na pirâmide, né? Da pessoa que está atendendo ali, né? O Felipe e os sócios sêniores estão lá em cima para atender um nível, uma quantidade, atender diretamente, uma quantidade menor de clientes, que são aqueles mais relevantes, transações, blá, 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 blá. Cara, mas como é que você construiu num ambiente de São Paulo uma carteira gigantesca de clientes? Como que você construiu num ambiente de 80 pessoas um processo para que Felipe não deixe de ser também o braço direito Felipe dos empresários? Que isso é difícil pra cacete. O seu tempo é assim, a gente tem um problema de tempo. O tempo não é escalável. Esse é o grande problema da advocacia da pessoa, né? Ainda mais esse tipo de serviço que a gente presta, principalmente você, que é um serviço extremamente criativo, um subjetivo, de relacionamento, não é só técnica jurídica ali, que um dia, inclusive, pode vir a ser rapidamente substituída por um robô e tal. É diferente, cara. É o Felipe. Como que faz pro Felipe, pro Rafael e tal, os principais sócios, manterem essa capacidade de atuar diretamente com os clientes? Eu acho que é uma questão de você ter um bom back-office, um bom time júnior, pleno, sênior, de liderança, coordenação por trás, para que eles possam te dar retaguarda e permitir um bom atendimento dos clientes, permitir a perpetuação, melhoria e desenvolvimento dos processos internos, sem que eles dependam tanto, né, do mood das pessoas que estão envolvidas, e advogado, né, tem também essa oscilação de mood, muito por conta ali de estar lidando com uma diversidade muito grande de problemas de seus clientes, né, que às vezes acaba afetando ali o dia a dia desse profissional. O mood é o humor, né? Só para deixar claro aqui para galera. O mood é o humor, Então é muito importante, né, que o advogado tenha essa resiliência, né, mas nem sempre a gente encontra, né, existem momentos onde a nossa resiliência é testada também, seja por nossa vida pessoal, seja pelo profissional, seja por ambos, né? Então, você ter essa retaguarda, você ter essa estrutura de fato, contribui para que a gente possa estar dedicando o nosso tempo para os principais projetos dos nossos clientes, né? É como um hospital, tá? Se você quebrou o dedo, você não espera ser atendido pelo cadeira de cirurgia plástica ou de cardiologia, tá? Vai ter um profissional ali no pronto-socorro, no pronto-atendimento, que vai conseguir te orientar, te atender e te encaminhar para um ortopedista caso necessário, mas como provavelmente você só quebrou o dedo ali, você não vai precisar de grandes atenções ali de um ortopedista sênior. Isso, obviamente, reverte em um preço do serviço hospitalar mais competitivo. Afinal, o valor hora daquele neurocirurgião, daquele cardiologista, e o uso, né, do aparato que ele precisa, né, da instrumentação, da equipe de suporte, até da sala de operações, é muito mais caro, né? Então, né, essa razoabilidade ela acaba funcionando
E aí a gente tendo estrutura, a gente consegue, né, capturar valor em cima disso, deixando o cliente satisfeito com relação à entrega. E com isso a gente consegue ter mais tempo, não significa que a gente tem tempo, tá? Sempre falta, mas a gente dá um jeitinho. A gente vai encaixando, vai sambando ali É para isso. conseguir ir encaixando. E a gente consegue dedicar o tempo Legal. de qualidade, o tempo dos sócios, o tempo dos sêniores, dos coordenadores, para os projetos mais complexos e mais estratégicos dos nossos clientes, que é onde esse perfil de profissional realmente gera valor. Legal, legal. E assim, aí falando sobre o mercado jurídico mesmo, esse novo mercado jurídico. Cara, você é novo, você acha que você é mais novo que eu, né? 37? 37, faço 38 em fevereiro. Legal, então, acabei de fazer 38 agora, 15 dias atrás. Boa, Ah, parabéns. valeu, valeu. Agora, aí vamos lá, Filipão. Então, assim, vou colocar a gente nessa mesma geração, em que a gente pegou, pelo menos eu aqui em Vitória, consigo enxergar facilmente que eu peguei duas gerações de advocacia, e que eu tô falando de mercado jurídico, tá? Ah, me parece que existe um novo mercado jurídico hoje, de 10 anos para cá. Um mercado em que as pessoas precisam estar muito mais ligadas do que antes a negócios, a novidades, a tecnologia, a disrupção, ao mercado internacional. Porque, por exemplo, o direito dos negócios, ele não é tão civil law como é um direito contencioso, que civil law, que eu digo, um direito civil mesmo, né? A gente tem que estar ligado a negócios, a mundo, a atualizações de mundo. Então, assim, existe esse novo mercado jurídico hoje? Temos um mercado diferente do que era 15 anos atrás, 20 anos atrás? Sim, e por quê, né? Se não, também por quê? Temos. O mercado jurídico ele é muito competitivo, né? Justamente por conta dessa alta competitividade, ele está em constante evolução. É claro que, né, no ambiente de advogados, né, as revoluções, as disrupções acontecem numa velocidade menor, até por conta das características da nossa profissão. E não é porque nem que advogado é conservador, Claro, claro, tradicionalista, claro, claro. também tem uma pitada disso, mas é por outras razões, né? E o mercado, né, ele está passando por uma evolução grande, até bastante acelerada por conta não somente da internet, mas muito por conta das redes sociais, onde foi dado espaço, palco para uma série de advogados que antes estavam escondidos atrás dos seus escritórios, dos seus notebooks, dos seus computadores aí pelo país todo. Esses profissionais encontraram, através das redes sociais, uma grande ferramenta para posicionamento e reposicionamento. Então, o advogado previdenciário que está insatisfeito com a profissão, encontrou lá alguém que oferece um curso de holding e entendeu que aqui ele teria mais qualidade de vida, mais tempo com a sua família e honorários mais relevantes, com provavelmente menos esforço, e aí ele faz um reposicionamento. Não significa que ele vai deixar de atuar lá no previdenciário, no trabalhista, mas ele começa a se vender como um advogado especialista em holdings, e ali, né, o algoritmo, a rede social permite que você propague essa mensagem. Se ela vai ser propagada ou não, vai depender de uma série de fatores, né, e da qualidade do conteúdo, da forma como você distribui, enfim, tem uma série ali de nuances, mas esse palco que foi dado, ele faz com que a advocacia brasileira passe por transformações, né? Não somente transformações de posicionamento, reposicionamento e até visibilidade de advogados, como também de temas, né? Temas Sim. que antes ficavam muito restritos, né? Essa advocacia high profile, essa advocacia de primeiríssima ou primeira linha das grandes capitais, dos grandes centros, começa também a penetrar ali o Brasil de Brasis, né? Eu falei aqui do tema de holdings, mas também a gente teve um tema aí nos últimos 6, 7 anos que acabou ultrapassando essas fronteiras, que foi o tema de proteção de dados, por exemplo. Claro, Né? da LGPD. Da LGPD, um tema agora que também está entrando, né, com bastante força, né? Pelo menos a gente tem visto aí uma série aí de iniciativas, né? São temas relacionados à revisão tributária, né, créditos tributários, planejamentos tributários por conta da reforma tributária. Então, a advocacia está em constante evolução, né, e acho que ela tem sido acelerada aí por conta desses adventos. Aí a gente tem alguns temas, né, que na sociedade e na economia, eles acabam despertando bastante interesse, né? Inclusive aí de empreendedores, de gestores, de investidores de capital, como, por exemplo, inteligência artificial, machine learning. Então, acho que esses são temas também que
ajudam a alavancar, né, essa evolução dentro da advocacia, essa transformação dentro do mercado de serviços jurídicos brasileiro, mas a grande verdade é que ainda há muito espaço para se fazer o Pra óbvio. cacete. Tá? Então, Pra fazer cacete. o tributário arroz com feijão, o civil arroz com Concordo. feijão, o trabalhista arroz com feijão, existem muitas oportunidades. Tá? Mas esse cara aí, que vai fazer o óbvio, que vai fazer a advocacia tradicional, a mentalidade desse cara, eu acho que ela está em mudança e ela precisa estar em mudança. Eu não estou falando da advocacia dele, eu estou falando da mentalidade dele. O jeito de pensar dele. Porque se ele só pensar como ele pensava 15 anos atrás, de entender somente do Código Tributário Nacional e da mudança ipsiliter da legislação e não entender do que está por trás disso, dos fatores políticos, dos fatores econômicos, ele não vai fazer a entrega que o cliente dele precisa. Porque eu acho que o cliente de hoje ele está mais exigente. Eu tenho uma visão que é basicamente a seguinte, tá? Advogar é, é uma profissão que ela vai, de alguma forma, e talvez até de forma invisível para alguns profissionais, algumas áreas de prática, ela vai criando um estoque, tá? Ou seja, você vai criando um estoque de assuntos, casos, projetos que já não estão mais tão ativos, já não estão mais tão quentes, mas eles precisam continuar a ser conduzidos. Tá? E esse estoque, de alguma forma, ele vai consumindo o tempo daquele advogado, daquele grupo de advogados, daquela sociedade de advogados. Então, se você no começo dedica 100% do seu tempo para casos novos, depois de 10 anos, 20, 30% do seu tempo vai ser dedicado para esse estoque. Tá? Okay. E aí eu vou pegar o exemplo mais básico, né? Um processo que hoje está no Tribunal Superior. Você entrou com ele há 10 anos atrás, ele está agora no Tribunal Superior, você só está esperando, né, uma decisão final. Mas você ainda tem que reportar aquilo para o cliente. Tá? Isso é um estoque. Né? E nesse estoque, na grande maioria das vezes, você não tem receitas, ou as receitas mal pagam os custos. Por quê? Porque o momento onde se realmente gerou caixa, se fez lucro, foram nos momentos mais incipientes, mais quentes ali, daquele caso, daquele projeto, daquele processo. Tá? E aí o que acontece, né? Ao longo dos anos, essa conta vai chegando. E se o advogado não se preocupa em construir uma estrutura, um back-office, né, uma boa estrutura de time jurídico, advogados de diferentes níveis de senioridade, para que eles deem continuidade, não somente aos novos negócios da firma, mas também eles possam conduzir esses assuntos que estão no estoque, envolvendo a equipe mais sênior e a equipe mais relevante do escritório somente quando necessário, a conta não fecha. Né? E aí, como todo ser humano e o advogado não é diferente, né, ele acaba, né, se sentindo com um fardo daquele estoque, né, ele vai perdendo seu tempo de qualidade, vai tendo cada vez menos tempo para gerar novas prospecções, novos casos, projetos, clientes que vão trazer valores relevantes, projetos interessantes para o escritório, casos interessantes para o escritório, por conta, né, desse fardo, né, que ele vai, de alguma forma, né, sendo desenvolvido ao longo do tempo, que é esse tal do estoque. E aí, né, o ser humano busca soluções simples, muitas vezes, para as coisas. Né? A solução mais fácil, low hanging fruit. E aí o cara, ao invés de tentar trabalhar ali na sua própria dor, né, enxergá-la de forma pragmática para tentar buscar uma solução estruturada para o seu problema, ele simplesmente busca mudar de área. Então, mas ele leva o passivo com ele. Ele leva o passivo com ele, né? Ele se vende de uma forma diferente, né? Ele cria ali um verniz de estar se reposicionando, mas no final do dia os problemas continuam os mesmos. Tá? Então, acho que o grande elemento aqui de desenvolvimento da advocacia, que talvez seja a peça e que esteja faltando no mercado brasileiro, os advogados talvez olharem menos para fora e olharem mais para dentro, para tentar encontrar as dores como empresa, né? Ou como um escritório de advocacia mesmo, mas com uma visão de empresa. Para quê? Para que eles consigam, né, enxergar ali onde estão as dores, os verdadeiros problemas do seu negócio, né, e não simplesmente decidam mudar de área, mudar de rumo ali da profissão por uma questão que é basicamente estrutural, organizacional. Tá? E a gente viu muito desses movimentos. Eu vi com colegas meus que estudaram na faculdade. Então, acontece bastante. Então, acho que antes de pensar ali
em mudar de área, né, ou ir para uma área mais sexy, ou que esteja conversando mais com esse admirável mundo novo que temos da nova economia, da inteligência artificial, dos negócios de base tecnológica, é olhar mais para dentro. Você está fazendo arroz com feijão certinho? Está temperando ele bonitinho? Seu arroz está soltinho? Seu feijão está gostoso? Está com caldinho? Então vamos botar um bacon nesse feijão, vamos botar um toucinho, vamos botar um paio. E, putz, daqui a pouco a gente está fazendo uma feijoada, e com feijoada o salão está cheio. Sem e aí dúvida. a gente pode vender espeto corrido, peixe, açaí, pode fazer o que quiser. Quando você tem cliente, você tem receita, fica tudo muito mais fácil, né? Mas para isso você precisa fazer um bom arroz com feijão. Tá? Eu concordo plenamente aqui, assim, acho que aí um pouquinho menos, talvez mais no início da sua carreira aí, mas aqui, como, enfim, Vitória é infinitamente menor, a gente acaba tendo muito contato com alguns advogados de início de carreira, e é impressionante como falta, e eu também, tá, quando montei o escritório lá, quando montei o Mendonça Machado lá, falta a visão da gestão, a visão do negócio, a visão do planejamento, a visão de um orçamento, a visão mesmo empresarial, que a gente fica muito afastado até. Tem até aquele negócio da OAB, né, dizendo que advogado na empresa, pô, mentalidade completamente antiquada. E acho que isso prejudica demais ao longo da carreira. Tanto que lá no escritório, isso aí que você falou, alguns anos atrás, a gente teve essa virada de chave e falou, não, peraí, deixa eu olhar para dentro aqui, cara. Vamos organizar esse negócio aqui. Uma vez isso aqui organizado, com processos, com orçamento, com planejamento, papapá, com método, o negócio vai mudar completamente. Mudou. E eu estou falando isso já como um gancho para a minha penúltima pergunta dessa primeira fase aqui. O quão importante é a gestão? Porque eu sei que você falou uma vez para mim, assim, eu sou aficionado por gestão. Né? Quão importante é para o sucesso de um advogado a gestão? Boa. Eu sou tarado por gestão. Né? Cara, eu acho que na frente da sua sala lá, né, galera? Quem não sabe, ficam todos os números ali. Tem 2 TVs ali, passando todos os números ali. Quatro TVs, falei errado. 4 TVs passando todos os dados e números. Na frente, assim, do Felipe. Só ele levanta o olho, só nem a cabeça ele mexe. E acho que a gestão passa muito por isso, passa por dados, por informação, né? Acho que a gestão, ela é fundamental em tudo, tá? Num condomínio, num clube, numa família, seja qual for a família, tá? A gestão é fundamental, né? E a gente, como advogados, né, como a gente não tem nem uma aula sequer de gestão ao longo da faculdade, a gente subestima o poder disso. A gente não tem aula nem de gestão de projetos, nem de gestão de casos, nem de gestão de clientes, muito menos de gestão de um escritório de advocacia. Perfeito. Ainda que saiamos da faculdade sendo profissionais liberais, né? Então a gente subestima o poder da gestão. E o mundo real, ele nos diz exatamente o contrário. Ou você gere, ou você cria processos, ou você cria sistemas, metodologias e traz gente para te ajudar nisso. E isso somente não basta. Em cima disso você tem que criar cultura, porque senão as pessoas param de realizar os processos porque elas não têm propósito para realizar os processos. Então é todo um ecossistema complexo ali que você precisa construir, mas tudo nasce a partir da gestão. Perfeito. Tudo nasce a partir de um tutor, tudo nasce a partir de um mentor, de uma pessoa que tem verdadeiro interesse em fazer, ensinar e também aprender, né? Então, essa característica de gestão, ela é muito importante e acho que advogados subestimam o poder disso. Tá? Perfeito. A partir do momento que você começa a, de alguma forma, implementar pequenas coisas, pequenas nuances de gestão no seu negócio, e aí advogados acham que a nossa doutrina é a mais rica do mundo, seja em direito brasileiro, seja em direito, né, de outras jurisdições, mas a grande verdade é que a principal doutrina do mundo dos negócios disponível hoje para acesso, inclusive gratuito, é sobre gestão. Irado. É sobre gestão. Então, você tem fontes de aprendizado sobre gestão para diferentes tipos de negócio. Você tem desde um Jim Collins até um Eric Ries. Você tem desde um Thales Gomes, Gustavo Caetano, até um Mark Anderson, para você se basear, né, para você tentar criar conceitos. Né? Veja, eu li aquele livro em 2020 que me impactou bastante, A Regra é Não Ter Regras, né, do fundador do Netflix. Né? Muito bom livro. Muito bom livro, tá? O livro em si, 99% eu não consigo aplicar numa sociedade de advogados. Mas existiam alguns conceitos ali que eu consegui trazer para o meu negócio. Não é fazer igual, né? Não é fazer idêntico, né? Pegar o que tem melhor. É você capturar nuances. E aí,
quando você, né, se debruça sobre isso, tem um universo enorme de coisas que você Perfeito. pode trazer para a sua sociedade de advogados, seu escritório de advocacia. E junto com isso, Marcelo, é você ter a escuta ativa, tá? Escuta ativa? Escuta ativa. Ok. Entre advogados, né, nós convivemos com mais ou menos os mesmos problemas em diferentes proporções, em diferentes frequências, em diferentes CEPs e CNPJs. Então, se a gente se conversa, né, e eu converso muito com outros managing partners, sócios de escritório de advocacia, nós mesmos já tivemos conversas, no sentido de, putz, o que você está fazendo aí, o que você tem visto, essa troca é muito importante, e essa escuta ativa é muito importante, Perfeito. porque às vezes um colega, né, que você admira, ou às vezes que você nem admira tanto, passou por um problema semelhante com pessoas, com um grupo de pessoas, com um cliente, com uma questão estrutural, com uma questão de back-office. Então isso é muito importante, você ter essa escuta ativa para os seus pares de mercado também. E a partir dela, você consegue extrair bons elementos de gestão. Tanto uma gestão técnica, uma gestão da área, uma gestão de uma carteira, como a gestão da própria sociedade de advogados, dos gestores. E aí vou pegar um exemplo, cara, eu já fiz alguns cursos de gestão de escritório de advocacia, fiz em Fordham, fiz em Harvard, e as partes mais ricas foram ouvindo, né, ou conversando, seja lá no curso, seja depois, com managing partners, membros de comitê gestor, sócios de grandes escritórios de advocacia do Brasil e do mundo. No final do dia, a gente olha um para o outro, tem um escritório de 5 mil advogados da China, o escritório de 2 mil advogados dos Estados Unidos, e o escritório aqui com 80 profissionais em São Paulo. Os problemas são muito parecidos. São muito parecidos. Por quê? Porque o nosso negócio, o nosso produto, né, apesar de a gente não vender produto, a gente entrega serviço, a gente vende serviço, são pessoas. Quais são esses desafios? E o advogado é uma pessoa extremamente peculiar, menos apetite a risco, mais conservador, maior capacidade dialética, maior capacidade de fazer pleitos, ainda que sejam blefes. É como a gente é programado desde a faculdade. Né? Então, tem essas nuances que a gente não pode deixar de estar atento a elas. Tá? Sem dúvida. Perfeito, cara. Nem vou fazer a última pergunta porque você acabou respondendo aí, tá? Muito bom. Vamos lá, Filipão, até por causa do nosso tempo aqui, quadro 2, se você fosse. E passando para agradecer a segunda leva dos nossos mantenedores, né? A Tempo Benefício, que cuida da parte de diversos seguros, por exemplo, nós lá nos escritórios somos segurados Bradesco pela Tempo Benefício, o pessoal faz um trabalho incrível. Tenho que agradecer ao meu escritório também, que é mantenedor, afinal, tempo é dinheiro, né? Eu estou aqui, né? Dedicando também, então, o Mendonça Machado, focado nessa parte de operações societárias, negociais, transações, como o Felipe também mencionou. A Vivian Cabai... É o quê? Feras, valeu. A Vivian Cabai, cara, que é uma artista plástica aqui do Espírito Santo, que ela é sensacional, então... Linda, muito obrigado. A obra dela é linda. Você conhece? Conheço. Tá aí, tá vendo? Vivian, muito obrigado. E Instituto Ponte, que é o instituto que pega a gurizada aí e faz um trabalho filantrópico de colocar eles nas melhores escolas para que no ensino fundamental e médio, para que esses moleques tenham a vida renovada, na verdade, e uma chance, uma boa oportunidade, que é algo que todos nós acreditamos, tenho certeza. Conheci o Ponte esse ano através do pessoal lá da Apex, do Fernando Sinelli, sim, o pessoal da 20 Partners grandes também, apoiadores. Meu grande amigo Antônio Almendra, e fiquei maravilhado, admirado com o trabalho. Não me aguentei, eu não sou muito de ficar emocionado, mas fiquei bem emocionado lá durante o evento que eles realizaram em São Paulo, e adotei por um ano, entre aspas, um aluno, e eu acredito muito na educação, muda. Marcelão. Também. E o Ponte está fazendo um super trabalho, parabéns para a turma do Ponte aí, e agradecer aos amigos que me apresentaram essa baita iniciativa. A Bartira Almeida, que já passou por aqui. E só para deixar claro, tá? Quando eu falo que o Instituto Ponte é mantenedor, mas na verdade não estão me pagando nada, não. É o contrário. Eu estou cedendo um espaço aqui. Inclusive, você que está ouvindo, quiser adotar também, como o Felipe falou aí, só bater um papo comigo que eu faço toda a ponte para o Instituto Ponte. Filipão, se você fosse um empresário, quem? Cara, eu admirava bastante o Abílio. Tá, por toda a sua resiliência, sua reinvenção. A Abílio é uma fênix. O Lacide Moraes também era um empresário que eu admirava bastante. Acho que ele tinha algumas práticas
talvez um pouco contestáveis nesse novo mundo, no mundo do politicamente correto, mas era o empresário que ajudou a construir o Brasil de Brasis. Acho que são dois bons Maravilha. empresários aqui para citar. Boa. E se você fosse um jogador de futebol, quem? Cara, Romário 94, aquilo. Primeiro jogar com o Bebeto, né? E ganhar uma Copa do Mundo depois de tantos anos. Mas gosto muito também de Ronaldo e Rivaldo. Eu sou das antigas aí. Irado. Acho que qualquer um desses três estaria ótimo. Irado. Show de bola. Quadro 3, agora papum. Relembrando, Apex, Five, Tomasi, Claides, Tembo, Vivian Kiabai, Mendonça Machado, Instituto Ponte. Filipão, agora só indicação, a gente não precisa, até porque você está com tempo curto aí. Indicação de um livro. Bom, eu falei aqui do Jim Collins, tá? Isso. Good to Great. Acho que é um livro muito, muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre gestão e como utilizar a gestão a favor do seu negócio, da sua companhia, até mesmo de si. Tá? Mas se a gente for, acho que para um universo aí mais aspiracional, vamos dizer assim, acho que... Cara, eu acho que, assim, eu tenho uma pessoa que é bastante próxima a mim, é uma pessoa que eu gosto bastante. Acho que o livro ainda não captura todos os elementos ali da sua vida mais recente, que é o Nada Easy, do Thales Gomes. Você conhece o Thales também, acho que foi entrevistado. Acho que é um livro legal aqui para quem está empreendendo e quem quer aprender um pouco mais sobre gestão. E, cara, do ponto de vista, cara, acho que um livro que fez a diferença para mim, tem um livro, cara, chamado Não Há Dia Fácil. Tá? Inclusive, é um livro que... Eu já li, é sobre o Marine, né? Que é um livro que conta a história... conta a história de um membro da tropa de elite americana, onde, basicamente, ele explica, e aí eu não vou dar um spoiler, do que é o final do livro, mas ele explica o porquê que os SEALs, a tropa de elite da Marinha Americana, ela é preparada para enfrentar as missões mais complexas do mundo do ponto de vista militar. É um processo de preparação onde você aprende, assim como dizem os nossos queridos pensadores estoicos, que a vida ela é complexa, a vida é difícil, você vai ter alguns momentos de privilégio, de alta felicidade, de grande amor, mas a vida é realmente difícil e ela vai te preparando para que você se torne mais forte. E em um determinado momento você vai entender por que você foi preparado daquela forma, né? É um pouco filosófico, acho que um pouco ali espiritual, mas é um livro que aterriza todos esses conceitos de forma bem objetiva e o final do livro é muito interessante. Muito bom. Um filme? Cara, eu gosto muito de um filme, eu gosto muito dos filmes de máfia, eu acho que eles foram as verdadeiras películas ali do cinema que me conquistaram. Eu gosto de uma série deles, tá? Desde Os Bons Companheiros, Poderoso Chefão, Cassino, todos esses. Mas tem um que é um filme um pouco mais longo, mas tem um elenco incrível, James Woods, Robert De Niro. É um filme que é fantástico, que Era Uma Vez na América. Quem tiver a oportunidade de ver esse filme, assista. É um filme de 3h30, uma história maravilhosa. É só ver igual série, qualquer coisa vai pausando ali, ver meia hora. Isso aí. Hoje em dia é todo mundo ansioso, ninguém consegue ver filme de 3h30, mas esse filme eu recomendo, é incrível. Uma série? Succession. Um valor? Família. Um herói? Não tem heróis. Boa. Essa é nova, ninguém nunca falou isso aqui, não. Mas eu tenho admiração por grandes pessoas. A primeira delas, com certeza, é meu pai. Boa. A segunda é Ayrton Senna. Boa. Um estilo musical? Cara, eu vou do luxo ao lixo, tá? É de música clássica a pagode, tá?
Tá Mas se respondido. for para ouvir o tempo todo, rock and roll. Boa. Um esporte? Futebol. Um empresário? Dale Carnegie. Um advogado que não Felipe? Márcio Tomás Bastos. Uma banca que não BVA? Watzel. Um medo? Perder o medo. Isso é bom, hein? E uma ambição? Deixar um legado. Isso é massa, isso é massa. Filipão, cara, acabamos o episódio, não tenho palavras para agradecer. Incrível, incrível, incrível. Muito obrigado. Te passo aí para as considerações finais antes de eu fazer encerramento. Marcelão, obrigado por me convidar para participar do Diga Aí. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com a sua audiência. Você aí de Vitória do Espírito Santo, esse estado maravilhoso, essa cidade maravilhosa que sempre me acolheu. Eu já contei para você, né? Eu tive a sorte de fazer o meu primeiro M&A aí na cidade de Vitória há mais ou menos 17 anos. Legal. A cidade me abraçou, fiquei algumas semanas ali na Praia do Canto, onde eu pude me apaixonar por essa cidade linda. Você comentou que Vitória é infinitamente menor do que São Paulo. Eu discordo. Tá? Eu acho que tudo que Vitória tem de menos habitantes, ela tem mais de beleza, de pujança. Isso aí eu concordo. E tem um futuro brilhante e um presente que é impossível passar despercebido, porque vocês têm grandes empresários, um grande ambiente de negócios aí, grandes advogados, grandes pessoas erguendo esse estado, erguendo essa comunidade muito forte, capixaba, que está conquistando o país. Eu queria também agradecer aqui pelo espaço que você me deu para colocar um pouco aqui das minhas ideias, tá? Quem quiser me conhecer um pouco melhor pode me seguir lá no LinkedIn. No LinkedIn eu estou como Felipe Barreto Veiga. No Instagram, para quem quiser me seguir, meu Instagram é totalmente pessoal, tá? Eu não fico divulgando conteúdos, questões ali relacionadas ao mercado de serviços jurídicos, vendendo curso, esse tipo de coisa. É totalmente pessoal, mas se você tiver curiosidade para acompanhar ali alguns dos meus stories, contando um pouquinho mais ali sobre o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Meu Instagram é o @fe_veiga. Para quem quiser seguir o escritório, o Instagram do escritório é o @bvalol. No LinkedIn a gente está como BVA Barreto Veiga Advogados e o nosso site é o bvalaw.com.br. Cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom a gente estar junto, tá? Sem dúvida. Você está devendo uma visita aqui, hein? É verdade. É verdade, você vai me levar para tomar cerveja e comer pernil, que nem a gente fez aqui. Exatamente. Quando você veio para cá, a gente foi no estádio lá com o Gustavão. É isso aí, cara. Galera, Diga Aí, muito obrigado. Infelizmente, acabou a temporada 2024, 2025. A gente vai voltar com muitas novidades. Felipe, que com certeza vai me ajudar a arrumar alguns bons entrevistados também. E, galera, é isso. Valeu, bom demais. Um feliz final de ano e até ano que vem. Aquele abraço. Valeu! Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga Aí, um podcast focado em liberdade e negócios.